Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom sentir a presença do nosso Deus e nos alimentarmos dele. Quantas vezes a nossa correria, o nosso dia a dia é tão grande e a gente não para muitas vezes para ouvir um pouco do que o Senhor tem a ministrar em nossos corações. A gente até quer ouvir algumas coisas, mas a gente quer às vezes que um profeta venha ou que alguma coisa extraordinária aconteça. E Deus fala conosco na simplicidade, assim, na calmaria de uma música, muitas vezes. Enquanto nós estávamos ali cantando Poderoso Deus e adorando ao Senhor, a presença do Senhor foi me inundando, foi me enchendo. E eu lembrei na adolescência, quando a gente se converteu, aquele calor, aquele fogo, aquele ardor, aquela vontade de buscar a presença de Deus, né? Aquela coisa gostosa de todo momento era muito valioso na presença de Deus. E eu fiquei ali me recordando desses momentos. E eu fiquei pensando, Senhor, como é bom sentir a sua presença. Como é bom saber que, apesar de nós sermos tão pequenos, tão falhos, como diz o irmão Lindomar, o Senhor ainda olha para nós com um olhar diferente. Não porque nós somos os super filhos, os especiais, né? Mas porque o Senhor nos ama e Ele nos conhece, e Ele sabe que nós somos os seus filhos. Ele nos criou, Ele nos conhece. Não há nada em nós que o Senhor não saiba. Então eu não tenho dúvida de que esse Deus nos conhecendo, Ele vai fazer conosco exatamente o que Ele quiser fazer, segundo a sua boa vontade. E nós precisamos estar prontos para receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Não é isso? Que nós essa noite estejamos prontos para receber da parte de Deus o que Ele tem para nós. Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor. E é uma daquelas ministrações que eu recebi de Deus há muito tempo. Uma mensagem, na verdade, a mensagem que eu vou ministrar hoje, irmãos, foi a minha primeira mensagem, quando eu estava fazendo o curso de homilética na época, com o pastor Damião, lá na primeira igreja batista na Vila Vicentina. Foi a primeira pregação que eu tive coragem de pregar no curso. E depois que eu preguei esta mensagem, Deus já falou muito ao meu coração através dessa mesma mensagem. E em outros momentos, Deus também falou conosco através dessa mensagem. E enquanto eu estava ali adorando ao Senhor, essa mensagem veio todinha à minha mente. E eu comecei a lembrar de detalhes dessa mensagem. E ali eu senti que era o que Deus queria falar essa noite. Falei, é isso, Senhor. Como é bom ouvir o Senhor falando conosco, aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Então eu quero pedir que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21. Lá no finalzinho mesmo, pode ir lá para o fim, amém? Meus meninos querem ir para a salinha ou querem ficar aqui dentro? O que vocês preferem? Meu filho Esdras é salinha, tenho certeza. Quer ir para a salinha, Nicole, Manu? Então vocês vão me prometer que vocês vão ficar sentadinhos, vão fazer um desenho para mim sobre a volta de Cristo, tá bom? A volta de Cristo. Vocês vão fazer um desenho sobre isso, tá? E no final do culto vocês vão apresentar para mim, tá bom? Para nós, para a igreja. Podem ir, amém? Vão lá para a salinha, fiquem à vontade, sem gritos, sem conversar alto, sem correr. Vamos lá, irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. É um texto muito conhecido e eu tenho certeza que na hora que nós começarmos a ler, você vai se recordar desse texto. Diz assim a palavra: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas.
Vamos ler o 5, diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Que texto maravilhoso, não é, irmãos? Quando nós vamos pensar na escatologia, quando nós vamos pensar no final dos tempos, nós sempre temos uma visão muito fantasiosa, até porque nós fomos ensinados assim. Eu não sei você, mas eu fui ensinada do dragão que se levantava ali com as cabeças. Eu fui ensinada que ele soltava fogo pelas ventas, né? As ventas, minha mãe que falava, viu, irmãos? E era forte, grandioso, poderoso. Eu fui ensinada do cavaleiro passando com as tochas acesas, com tocando as trombetas, as coisas tudo acontecendo. E nós visualizamos essa cena. Nós visualizamos isso acontecer realmente. A gente fica ali igual num filme, né? A gente fica vidrado em tudo isso e querendo realmente vivenciar essas experiências, estar aqui para ver pessoalmente. Imagine você ver, né, se levantando dos mares um grande dragão que estava adormecido, e esse dragão começa a soltar fogo para todo lado, né? Sete cabeças? 3 cabeças? Eu já botei 7, 3 cabeças, se eu não me engano, esse dragão. Imagine, irmãos, tudo isso acontecendo. E tudo isso sendo sinal do cumprimento da palavra de Deus. É o que a gente gostaria que acontecesse. Mas nesse texto, e é o que eu quero falar essa noite para você, também tem uma promessa de Deus que se aplica a nós hoje, na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. O texto diz: E Deus limpará dos teus olhos toda a lágrima. E é engraçado, irmãos, porque nós só pensamos que isso acontecerá no Apocalipse, quando o fim vier, quando as coisas estiverem por se cumprir. Muitas vezes nós nos esquecemos que Deus caminha conosco todos os dias e que na nossa caminhada nós vivemos situações em que nós derramamos muitas lágrimas. Quem nunca chorou na presença de Deus? Quem nunca chorou de tristeza, de angústia? Quem nunca chorou por dor, por um luto, por perder alguém nessa vida? Quem nunca derramou as suas lágrimas diante de Deus quando estava enfrentando uma grande dificuldade? É claro, irmãos, que o cristianismo, que nós precisamos nos recordar, o cristianismo que Cristo veio nos oferecer, ele traz dores, ele traz renúncias, ele traz angústia, ele traz tristeza. Irmãos, nada foi mais doído para mim em ouvir canções como foi Amado Timóteo, que é uma coleção de músicas que conta a história, os últimos momentos de Paulo, em que Paulo finaliza dizendo: Timóteo, se apressa em trazer, né? Traga comigo a João Marcos, né? Porque eu preciso disso agora. Porque aqueles que estavam caminhando comigo, que estavam aqui, aqueles se afastaram de mim, aqueles me abandonaram, aqueles já não estão mais comigo. Eu estou sozinho e eu não sei quanto tempo mais eu terei. Ali você sente a aflição de Paulo, dos seus últimos momentos. O desespero, o abandono, a tristeza. Talvez muitas lágrimas foram derramadas naquele momento. Talvez naquele momento Paulo tenha dito em seu coração: como foi que eu cheguei a este ponto? Abandonado, deixado, até traído por alguns daqueles que caminharam com ele. Mas é interessante, irmãos, nós pensarmos que este mesmo Paulo nos apresenta uma caminhada difícil, um cristianismo que traz renúncias e dores. Este mesmo Paulo nos mostra que a caminhada com Cristo não era uma coisa tão fácil e que nessa caminhada nós derramaríamos lágrimas. Mas o texto que nós estamos falando em Apocalipse vem nos dando uma segurança.
vem nos dando uma esperança de que Ele vai enxugar as nossas lágrimas, de que Ele está caminhando conosco e que no decorrer da nossa caminhada, quando os nossos olhos se embaçam de tanta lágrima, de tanto chorar, de tanto sofrer, de tanta angústia, o Senhor estaria ali enxugando as nossas lágrimas. É engraçado, irmãos, que quando eu preguei essa mensagem a primeira vez, tem uma introdução que diz que em algumas localidades da Pérsia, as pessoas davam tanto valor às lágrimas que nos velórios eram entregues na entrada do sepultamento lá, era entregue uma esponjinha para cada pessoa que participaria do velório. E a pessoa entraria para aquele velório com a sua esponjinha na mão e enxugando as suas lágrimas na esponja. E quando ela saía desse sepultamento, ela chegava na porta onde tinha um vidro, aonde ela depositava aquela esponja com as suas lágrimas. E tinha uma placa grande dizendo: deixe as suas lágrimas ao sair, porque as suas lágrimas têm valor. Eles acreditavam que as lágrimas tinham valor de cura, tinha poder de curar a dor das pessoas, as enfermidades das pessoas. Era exatamente isso que eles acreditavam. Mas eu quero falar para você que as suas lágrimas também têm poder de cura. Porque quando nós nos derramamos na presença de Deus, Deus é aquele que nos cura. Não é o poder das nossas lágrimas, mas é o poder do Deus que sonda o nosso coração e Ele percebe a nossa dor, percebe as nossas lágrimas e Ele vai lá e Ele vai nos atendendo segundo aquilo que nós precisamos. Este é o nosso Deus. Eu quero que você abra aí, se você puder, no Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Amém? Diz assim: o sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidas novilhos sobre o altar. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, e ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Entende isso, irmãos? Quando você está com o seu coração contrito, quebrantado, com o seu coração derramado na presença de Deus, Deus não despreza. Deus não despreza a nossa dor, Deus não despreza as nossas lágrimas, Deus não despreza o nosso coração na presença dEle, porque Ele sabe o que está por trás daquelas lágrimas, Ele sabe o que está causando a nossa dor e Ele sabe a cura para ela. Então, irmãos, nós precisamos ter essa segurança. Vamos lá no Salmo 34, no versículo 18. Salmo 34, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo. Eu não sei o que talvez tenha sido motivo de lágrimas para você, eu não sei. Eu sei o que são motivos de lágrimas para mim. Eu sei o que tem causado lágrimas em mim. Eu não sei o que tem causado em você, mas a palavra do Senhor diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. Você tem vivido aflições?
Você tem vivido momentos de aflições? Eu tenho. A Bíblia diz que muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Não é de algumas. Não é algumas coisas que Deus vai fazer por mim e por você. Não é em alguns momentos que Deus vai nos livrar. Não é em algumas situações. A palavra diz que em todas elas Deus estará conosco. Deus estará nos dando livramento, provisão. Deus estará nos aperfeiçoando em meio às nossas dores, trabalhando em nós em meio às nossas lutas. E Ele estará fazendo cumprir o propósito dEle e enxugando dos nossos rostos toda a lágrima. No Salmo 147... Vamos abrir lá, Salmo 147, no versículo 3. Diz assim: sara os quebrantados de coração e cura-lhes suas feridas. É interessante, irmãos, nós pensarmos que o rei Davi, eu até estou falando muito sobre isso, porque nós estamos lendo o livro dos reis, iniciamos o livro dos reis. E eu tenho falado muito sobre isso, e Deus tem me trago muito essa percepção na minha mente durante essa leitura, que o rei Davi, ele cometeu erros, ele cometeu falhas, ele errou, sim, ele pecou, ele matou um homem para possuir a sua esposa, para tomar para si a sua esposa. Ele matou um homem porque a esposa daquele homem já estava grávida dele. E ele não conseguiu fazer com que aquele homem se deitasse com a sua esposa, para que aquele homem fosse chamado de pai daquela criança que nasceria, porque ele queria acobertar o seu pecado. Mas ainda assim, aquele homem foi considerado um dos maiores reis da história de Israel. Um dos maiores nomes em Israel foi Davi. Com toda a sua fragilidade, com todos os seus pecados, com tudo aquilo, Deus ainda usou poderosamente a vida de Davi. E através de Davi, Deus fez com que o povo fosse próspero, abençoado. E a descendência de Davi em Salomão foi 2 vezes maior do que Davi. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. Porque o coração de Davi era um coração que se voltava para Deus, ele pecava e ele corria para Deus. Gente, quanta inteligência desse homem. Porque quantas vezes, irmãos, nós cometemos erros e nós fugimos de Deus? Você nunca fugiu de Deus, não? Eu fugi. Quantas vezes nós estamos errados nas nossas ações e nós corremos de Deus? A gente não quer mais ir para a igreja, a gente não quer mais falar com Deus, a gente não quer mais orar, a gente não quer mais louvar, a gente não quer fazer nada. A gente quer fugir da presença de Deus. E é muito interessante, irmãos, nós pensarmos que Davi, ele não fazia isso, ele corria para Deus. Ele se refugiava no Senhor. E esse se refugiar em Deus fazia toda a diferença no destino que Deus ia dar a ele, na forma com que Deus ia trabalhar na vida dele. Irmãos, as nossas dores têm que nos aproximar de Deus. As nossas limitações precisam nos aproximar de Deus. As nossas fraquezas, os nossos dias de lágrimas, os nossos dias de angústia precisam nos aproximar de Deus. Precisa ter em nós esse sentimento, precisa produzir em nós esse sentimento de que é ali que nós vamos nos refugiar, sob as asas do nosso Altíssimo, sobre as asas do Senhor. E Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Que coisa mais interessante, irmãos, é nós pensarmos como Deus é zeloso e como Deus se preocupa conosco. Nós estávamos essa semana preparando as coisas, do aniversário do Francisco, e eu numa angústia porque estava sem dinheiro.
E pensando, Jesus, para que eu fui inventar um negócio desse, Senhor? Eu não tenho um centavo. E eu fiquei lá sentada lá na sala, lá, irmãos, olhando meu WhatsApp. Peguei lá meu WhatsApp, fiquei lá folheando desse modelo, viu? Fulano não. Não, fulano não. Não, meu Deus, fulano não. Estava procurando alguém para eu mandar uma mensagem e falar, me presta R$50. Você pode me prestar R$50? E eu fiquei lá sentada, irmãos, e naquele mesmo momento, caiu um dinheiro na conta da igreja. E eu olhei pela barra assim, falei, caiu um dinheiro na conta da igreja. Aí eu fui, levantei, continuei olhando meu WhatsApp, folheando meu WhatsApp. E naquele momento, veio um ímpeto de falar assim, você está precisando do dinheiro, pega o dinheiro, depois seu marido repõe. Eu olhei e falei, não vou fazer isso. Não é assim que eu vou proceder. E eu larguei, peguei meu WhatsApp de novo, fui folheando. E eu comecei a orar a Deus e falei, Senhor, o Senhor sabe das minhas fragilidades. Eu não tenho nada que o Senhor não sabe de mim. O Senhor sabe. Me dá um direcionamento. Mostra para mim, Jesus, aonde eu vou. Me mostra, Senhor, o caminho. Aí, irmãos, eu vi o contato da minha irmã mais nova, lá no Goiás. Mandei uma mensagem para ela. Me dá R$50, me arruma R$50, é que eu estou precisando de dinheiro. Que tu quer dinheiro para quê? Eu tenho que fazer um negócio aqui para o aniversário do Francisco. Aí ela, tá bom, me manda seu Pix. Aí ela foi e me mandou aquele dinheiro. E aí eu conversei, né, com a minha amiga que está lá em São Paulo, e a gente foi conversando, e a gente começou a conversar outras coisas, ela me falando da alegria, porque o filho passou no concurso público, e nós fomos nos alegrar, e eu me esqueci daquela aflição, daquele momento, e a gente foi conversando outras coisas, e de repente eu estava orando, eu coloquei lá minha música, comecei a louvar, comecei a cantar, comecei a glorificar o Senhor, entregar tudo nas mãos do Senhor. E aí eu recebi uma mensagem de uma amiga. E aí a gente começou a falar, e eu comecei a falar da correria que estava a semana, que ela já tinha me mandado 2 mensagens e eu não respondi. E eu pedindo desculpa porque eu estava atarefada. E essa minha amiga, ouvindo eu falando das coisas que tinha para fazer, eu estou com um bocado de coisa para fazer, e eu tenho um tanto de coisa aqui para resolver, e mulher, e tá assim, não sei o quê, e comecei a contar. Ela falou, amiga, eu vou mandar uma oferta para te ajudar no aniversário do pastor, pode? Eu falei, pode mandar, amiga. Ela diz, amiga, eu vou mandar em um valor. Eu falei, mas é o seu dízimo? Não, amiga, não é o meu dízimo. Eu vou mandar uma oferta. É um presente para ele. Porque como eu não estou aí, não posso dar o presente, eu mando o dinheiro, né, como um presente. Tá bom. E o valor, irmãos, foi exatamente o valor do bolo. Exatamente. Peguei e passei. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele nos sonda. Ele sabe o que nós precisamos. Às vezes é tão pequeno, olha, irmãos, é tão pequeno. Vê que é pequeno. Sim, é uma coisa corriqueira. Às vezes você tem colocado diante de Deus uma coisa tão simples, assim, tão boba, que às vezes a gente fala, por que eu estou colocando isso diante de Deus? É tão bobo. Mas esse é o nosso Deus, um Deus que se relaciona conosco, que caminha conosco, que conhece as nossas fragilidades e ainda assim Ele insiste em nós. Mesmo Ele sabendo que nós somos pequenos, fracos muitas vezes, que a gente acaba se perdendo no meio da caminhada, em algum momento Ele continua insistindo em nos ajudar, em cuidar de nós, em zelar por nós e enxugar as nossas lágrimas. Por isso nós temos que adorar este Deus. A gente costuma cantar, e é lindo, a música do Delino Marçal, que diz, né? Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro porque Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Mas e na hora de viver isso? E na hora que a coisa aperta?
E a gente está pedindo alguma coisa e Ele não faz. E na hora que a gente está orando por um propósito e Deus não te responde. E na hora que você está chorando, clamando de joelho, derramando, e Deus não fala com você, a gente adora Ele? E aí, irmã Raimunda, será que a gente adora assim mesmo? Deveria ser o nosso propósito sempre. Está doendo, mas eu estou aqui, Jesus. Eu não vou sair daqui, Jesus. Eu estou chorando, mas eu estou aqui, Jesus. Porque eu tenho uma promessa no Senhor de que o Senhor enxugará dos meus olhos toda a lágrima. E eu quero viver isso da tua parte. Imagine, Lu. Derramando suas lágrimas, chorando diante de Deus e louvando. Dizendo, Senhor, a dor da minha alma só o Senhor conhece. Mas os meus lábios te adoram. Mas eu estou de pé, Senhor, não porque eu sou forte, mas porque quem me sustenta é o Senhor. E eu tenho certeza que ao seu tempo, o Senhor enxugará dos meus olhos toda a lágrima. Que Deus possa olhar para nós e encontrar esta fidelidade em nossos corações. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, mas a gente chora assim mesmo. Mesmo sabendo que a gente tem um Deus que cuida de nós, a gente chora. E isso não nos torna menores ou maiores, ou nos torna imperfeitos ou infiéis, nada disso. Mas o derramar das nossas lágrimas nos traz para próximo de Deus, nos aproxima dEle. O quebrantamento do nosso coração coloca nossa vida diante do Senhor, exatamente como Ele quer que nós estejamos. Que nós possamos olhar para Deus e entender que Ele tem poder de enxugar as nossas lágrimas. Tem respostas que eu não vou poder te dar. Tem respostas que talvez o pastor nunca te dê. Tem respostas que talvez você orando e clamando e Deus ainda assim não vai te dar. Mas uma coisa, você pode ter certeza que Deus enxugará dos teus olhos toda a lágrima. E não haverá mais choro, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Essas coisas vão passar, irmãos. Se não passar nessa vida, nós temos uma segurança de que nós vamos para um lugar muito melhor. Se não falam mais do céu, irmãos, eu digo para vocês, deveria ser a coisa mais falada do cristão. Porque toda a nossa fé se baseia em estar com Cristo num lugar melhor, uma vida melhor, em um lugar onde não há choro, nem lágrima, nem pranto, nem tristeza e nem dor, onde essas coisas, essas primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Imagine, este é o Deus que nós servimos e essa é a esperança de vida eterna. Eu ouvi esses dias um irmão adulto falando, a gente fala do céu, mas eu não sei se vai ser tão bom não no céu, porque eternidade, eu vou fazer o quê? Eternidade? E eu comecei a rir, eu falei, irmão, olha para essa terra, tudo que Deus fez, a palavra disse que, e viu Deus que era bom. Tudo que Deus fez foi bom, foi perfeito. O pecado entrou, saiu deturpando, mexendo, trilhando o caminho e desfazendo as coisas que Deus tinha feito bom. Mas se muitas vezes você tem apego a essa vida, que está cheio de sujeira de Satanás, cheio de maculação do inimigo, imagine, irmãos, a essência do que Deus fez perfeito. Imagine o que é. Se isso aqui muitas vezes nós não queremos sair daqui. A gente fala para Deus que quer ir para o céu, mas a gente pede para viver até 100 anos. Não é assim? Fala, a gente quer ir para o céu. Quer ir para o céu, irmão, levanta a mão. Está todo mundo de mão levantada. Vou orar para Jesus te levar. O que é que a gente faz? Corre e abaixa a mão. Que a gente quer viver um pouquinho mais. Né, irmã? Tá.
Ninguém quer morrer, ninguém quer passar pelo processo, né, de ir para o céu. Irmãos, imagine a glória do porvir, irmãos. Pare com essa visão, esse sentimento de que vai ser tudo a mesma coisa. Irmãos, em Deus nós temos novidades de vida todos os dias. Amém. Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus, Ele é maravilhoso. Então, o que Ele tem reservado para mim, para a sua vida, vai além da nossa percepção humana. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Entende? Está muito além da nossa percepção. Eu sei que eu fugi do texto, irmãos, mas eu quero finalizar falando isso para você. Que o nosso Deus, Ele é especialista em enxugar as nossas lágrimas. Ele é especialista em curar as nossas dores. Ele é especialista em tratar conosco aquilo que está oculto e guardado lá no fundinho do nosso coração e da nossa alma. Ele é especialista. Aquilo que nós muitas vezes também não queremos ver. Aquilo que muitas vezes nós maquiamos com um sorriso, com uma brincadeira. E Deus vem e diz, eu vou tratar contigo, porque eu te conheço. E eu sei onde está doendo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém?